Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, para o 9º ano. Antes de começar a correção, deixo aqui um convite para que vocês assistam a aula de explicação dos conteúdos, onde eu trabalho com o tema Insegurança Alimentar nas regiões asiática, europeia e na Oceania. Vou deixar um card na parte superior do vídeo e linkado na caixa de descrição. Mas agora, mãos à obra. Questão número 1. De acordo com o texto da semana, as políticas de combate à fome adotadas ao longo das últimas décadas não foram totalmente eficazes. É uma afirmação. Por que não foram eficazes? Bom, pessoal, não foram eficazes porque elas focaram, sobretudo, na ajuda emergencial, ou seja, momentânea, e no aumento da produção. Ou seja, acreditava-se que, para acabar com a subnutrição, bastava, primordialmente, produzir mais e levar comida a populações com fome. Atualmente, sabemos que é preciso muito mais, como combater a pobreza e agir de forma territorializada, ou seja, específica. Cada área precisa de uma política específica, ok? Então, essa é a sugestão de gabarito. Se você for utilizá-lo, dê um print ou dê um pause. Atividade 2. De acordo com o gráfico apresentado no texto, qual é a participação dos países da Ásia, Europa e Oceania entre a população subalimentada existente no mundo? Então, vamos dar uma voltadinha aqui no gráfico. Eu ensinei como que analisa, mas só lembrando, né, que em termos percentuais, ou seja, olhando este eixo aqui, em termos percentuais, o continente africano é aquele que apresenta o maior percentual de pessoas subalimentadas. Mas em valores absolutos, ou seja, total de habitantes, é o continente asiático que tem a maior quantidade de pessoas em número absoluto que está subalimentada. A Oceania e a América do Norte, assim como a Europa, apresentam baixos índices de pessoas subalimentadas, tanto em termos absolutos, total de habitantes, quanto em termos percentuais, ok? Lembrando que o círculo mostra o valor absoluto e o posicionamento do círculo ao longo do eixo vertical mostra o valor em termos percentuais, ok? Vamos aqui então, como ficou o gabarito, eu sugiro para vocês este gabarito. Os países da Ásia são os que apresentam os maiores números absolutos de pessoas subalimentadas no mundo. Em termos percentuais, perdem apenas para os africanos. Por sua vez, Europa e Oceania apresentam baixos índices de pessoas subalimentadas, tanto em números totais quanto em percentuais. Vamos ao número 3. Qual é a sua visão sobre as políticas de combate à fome no lugar onde você vive? Eu vou falar então da realidade do meu município, que é Ponte Nova, de como eu percebo então as políticas aqui. Em nosso município, as políticas de combate à fome são feitas, sobretudo pela Secretaria de Assistência Social, ou seja, um órgão vinculado à prefeitura. O que ela faz, a secretaria? Os funcionários buscam mapear as famílias carentes para que possam receber os auxílios dos governos, como, por exemplo, o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Sei que existem outros tipos de ajudas, como, por exemplo, cestas básicas, cursos profissionalizantes, mas aí aqui eu optei por falar desses dois para não ficar muito extenso. Vamos à questão número 4 agora? Observe o gráfico. O título do gráfico é Proporção de danos e perdas em relação às perdas totais em cada evento catastrófico. Então, notem que em eventos como secas, a perda ou danos na agricultura chega a 83%. Em erupções vulcânicas, esse dano chega a 30%.
Em tempestades, 23%. Inundações, 17%. Tsunamis, 11% e terremotos, 4%. Ou seja, está muito claro aqui para gente que entre os eventos catastróficos representados no gráfico são as secas, aquelas que atingem de forma mais drástica a agricultura. Diante disso, o exercício pede que elaboremos um texto que conecte o assunto estudado com o gráfico acima. Então, olha como eu construí o texto para vocês. O gráfico mostra como alguns eventos catastróficos são responsáveis por perdas na agricultura. Entre eles, o que causa as maiores perdas são a seca, seguida das erupções e tempestades. É importante destacar que a fome é causada não apenas por perdas na agricultura. É aqui que eu complemento o gráfico, bom? Então, a fome é causada não apenas por perdas na agricultura decorrentes desses eventos catastróficos, mas pela pobreza, guerras, desigualdade e má distribuição dos recursos alimentares. Então, eu diria para vocês que até aqui, até tempestades, eu faço uma consideração sobre o gráfico e daqui em diante eu faço uma conexão com aquilo que nós estudamos ao longo dessa semana, que não são apenas esses eventos de ordem natural que causam fome, mas principalmente outros de ordem social, como a pobreza, as guerras, a desigualdade e a má distribuição dos recursos alimentares. Ok, pessoal? Até o PET volume 7. Um beijo e até lá!